Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma conversa sobre a escrita e a pandemia. Hoje vamos conversar com o autor, escritor, tradutor, Santiago Nazarian, e o seu universo muito próprio de escrita. Um autor bem único, no original, uma voz original aí da nossa literatura contemporânea. Vamos esperar o moço entrar. Bom, enquanto ele está vindo aí dentro deste universo virtual, vou ver se eu chamo ele aqui. A gente vai... Foi engraçado porque quando eu... Cadê o Santiago? Chamando ele aqui. Quando eu fui chamar o Santiago, eu vou começar falando para ele também. Eu pus lá que ia falar da literatura do terror e da fantasia. E daí eu me lembrei dele mesmo dizendo que ele não se enquadra exatamente num nicho, né? Que ele tem digamos, uma forma de escrita bastante única e que os nichos não contemplam muito ele. Então, acho que é uma boa forma de... Olá, Santiago chegou aqui. De começar a conversar. Vou chamar ele. Tá bem? Me ouvindo aí? Então, sim. Tem um problema de contraluz aqui, tô tentando. Ah, fica bonito. Quando aparece assim, acho que fica bonito. Estoura a luz, né? Como dizem. Parece que eu sou um ser iluminado. Parece que já estão me chamando para o outro lado. Acho que estão chamando todos nós. Aqui tá bom. Tudo bom? E aí? O que você Pergunta retórica. estava falando mal de mim? Eu perdi o começo? Na verdade, eu falei que quando eu fui te anunciar, primeiro eu até fiquei confusa, porque eu pus lá que era a literatura do terror e da fantasia, depois eu troquei. Falei que eu ia falar da sua forma única de escrever. Então, acho que já é um bom começo, né? Porque quando a gente conversou, você falou dessa questão dos nichos que não te contemplavam muito, enfim. Queria que você falasse um pouco para quem está aqui e não conhece o seu escrito, enfim, mesmo para quem conhece, como é que é, por onde você transita na literatura? Pois é, depois que eu estava escrevendo há algum tempo, publicando, eu criei o rótulo Existencialismo Bizarro, né? Para contemplar um pouco o que eu fazia, que era essa mistura mesmo do terror, do thriller, das narrativas mais sombrias, mas com humor negro, com uma carga pop e também com uma carga literária, mais existencialista e tal. Não era necessariamente uma literatura de gênero muito identificável. Eu criei esse rótulo Uhum. assim para meio para tentar explicar e porque tem essa confusão mesmo, né, no Brasil. Eu costumo falar que ou você é um escritor sério ou você é um escritor ruim. Quer dizer, ou você escreve alta e tal, ou você escreve porcaria descartável. Eu achava que eu não estava fazendo uma das duas coisas, na verdade. Uhum. Essa coisa da literatura pop, que existe muito nos países de língua inglesa, né, que não tem tanto aqui. Uhum. Então eu criei esse rótulo existencialismo bizarro, que é meio uma bobagem, mas acho que engloba muito o que eu faço. E depois que eu estava há anos fazendo existencialismo bizarro, que eu fui convidado para escrever um livro de terror mesmo pelo Rodrigo Teixeira, da Art Features, né, que produziu A Bruxa, o Farol, Me Chame Pelo Seu Nome e tal. É, ele Peraí, me explica, fala um ele pouco mais devagar, que não deu para entender. Você foi ele convidado por. para fazer um livro de terror, né, a produtora Art Features, que produz um monte de coisa fora do Brasil e tal. E, e eram para fazer um terror também mais literário e tal, para sair pela Companhia das Letras, pelo selo principal, não pelos selos mais comerciais. E, e daí logo que eu lancei esse livro, que foi meio uma coleção da Companhia das Letras, que tinha eu, o Antônio Chechenesky e a Ana Paula Maia, surgiu o rótulo pós-terror, né, criado por um jornalista do The Guardian, para categorizar esses filmes de terror mais recentes que
que tratavam de questões mais profundas, que estavam sendo mais bem avaliados, ou né, que estavam entrando para o Oscar, tipo o Corra, né, o Get Out. Então eu meio que abracei esse título, achei que o existencialismo bizarro também podia ser enquadrado como pós-terror. Na época eu usei muito, assim, quando eu lancei o Neve Negra, que é meu romance mais recente, que eu lancei há 3 anos, né? Então é mais ou menos essa. Eu flerto com o gênero, eu gosto muito de terror, principalmente no cinema, mais do que na literatura, mas não posso me qualificar assim, um purista como um escritor de terror. Às vezes eu falo porque eu sou um escritor de terror, assim, quando, sei lá, gente totalmente fora do meio, assim, uma caixa de supermercado pergunta que tipo de livro que eu escrevo, eu falo que eu sou, sei lá, um escritor de terror, de suspense, mas não é totalmente verdade. Nem mentira. O que seria a literatura de terror, assim? Porque filme a gente está acostumado, né? A gente sabe mais ou menos o que vem aí. Mas o que é uma literatura de terror? Também você falou bem, né? Que não é uma tradição, né? A gente não tem muito essas diferenciações muito de gênero pop, terror. Como é que dá para definir um pouco esse universo na literatura? Algum exemplo? Eu discuti muito isso na época que eu lancei o Neve Negra. Literatura de gênero, ou qualquer produção de gênero, para se enquadrar no gênero, tem que respeitar algumas regras que resvalam, às vezes, no clichê. A literatura de gênero quer provocar determinadas reações. Sei lá, se a literatura de humor quer provocar o riso, se a literatura erótica quer provocar excitação, o terror quer provocar medo. Então, você tem que recorrer a algumas fórmulas e fórmulas mesmo para que você sabe que funcionam, que dão medo na grande parte da população, dos leitores. Então, eu acho muito difícil fazer literatura de gênero, ou mesmo qualquer produção de gênero, cinema de gênero e tal. Esse é o grande desafio de fazer sem que se torne raso, se apoie em clichês. Por isso, é difícil ver grandes produções de gênero com substância, né, com densidade. O terror no cinema seria muito aqueles jump scares, aquela coisa que é para assustar com um pau, o gato pula, o som dá um grito. E no terror também, né? Muitas vezes você corre aos clichês porque sabe que funciona, que isso vai provocar a reação que você quer, que é um terror que seria o medo. Eu fiz o Neve Negra, que era um terror que tinha pretensões literárias, inclusive era a proposta, assim, a encomenda era que fosse literário e tal, para lançar pelo selo principal da companhia, porque a companhia tem outros selos mais comerciais, mais voltados, né? Sei lá, Paralela, Seguinte, que é a literatura mais jovem, mais de gênero, mais comercial. Como ia sair pelo selo principal, que é um selo de tradição mais literária, eles queriam um terror que fosse mais literário. Então teve esse desafio no Neve Negra, que é o livro que eu lancei em 2017. Eu acho que eu consegui cumprir o desafio, eu gostei muito do livro, o livro foi bem avaliado, mas ao mesmo tempo ele ficou naquele limbo, né, que eu estou sempre aqui na literatura, que ele não foi, não, um livro não teve sucesso comercial, porque né, não vendeu horrores, porque as pessoas que gostam de terror mesmo acharam, sei lá, o livro lento, o livro muito reflexivo, com muitas digressões. E as pessoas que gostam de alta literatura falam, puta, terror nem vou comprar, entendeu? Nem leem porque, bobagem, terror é monstro. Então, público, sei lá, mais velho, ou público mais literário, também não se interessou. O livro não foi em lista de prêmio nenhum e tal. Então tem esses problemas, assim, essas limitações de estar nessa fronteira. Ainda mais no Brasil, que tem um mercado tão pequeno, né? Em outros países, talvez está nesse limbo, também conquiste menos leitores, menos sucesso, mas, sei lá, nos Estados Unidos, que é um mercado tão grande, você pode se encaixar em qualquer nicho que você ainda vai ter um público, você vai ter um público considerável. Aqui no Brasil, você já pega uma pequena fatia de uma fatia minúscula, né? Então é complicado. E aí você tem, então, uma literatura que é adulta, mas que brinca com algumas questões. É isso que você está falando um pouco, né? Você tem um livro que tem jacaré, que tem uns meninos que moram num prédio, e é um livro super grandão, que, enfim, não é exatamente juvenil. Queria que você falasse um pouco desse universo, como é que ele surge, né? Como é que ficam essas imagens, essas figuras aí na sua cabeça, que você vai dando vazão para isso? Como é que é um pouco o seu processo?
de escrever? Eu lancei alguns livros no começo de carreira, que eu era um escritor jovem, né? Eu não qualificaria como livros juvenis, e algumas pessoas enxergaram como livros juvenis, Mastigando Humanos, O Prédio, Tédio, o Menino Cego. Hoje em dia eu acho que eles seriam quadrados mais em young adults, né? Jovens adultos e tal, livros para gente que está saindo da adolescência, que era mais ou menos como eu estava. Bom, eu já tinha 25, 26, mas eu era um adolescente tardio. E também naquela época eu acho que não tinha muita essa distinção, né, do young adult, ou era juvenil ou era adulto. Então o livro às vezes era encaixado num segmento, às vezes em outro. Mas eu escrevi, na verdade, pensando em pessoas da minha idade, assim, que eram jovens adultos, né? Eu escrevi um livro para adolescentes mesmo, que chama Garotos Malditos, que é um livro bem juvenil, que ganhou o edital da Petrobras, ganhou uma grana para fazer o livro e tal. E tem um infantil também, né, que chama Festa do Dragão Morto, que é o meu lançamento mais recente, que eu lancei ano passado pela Melhoramentos. Então eu já peguei vários públicos acho que foi crescendo o público comigo também, né? Eu queria que Mas você é falasse um pouquinho. tantos livros, né? Eu já tenho 12, então o 12º vai sair agora, que eu procuro fazer coisas diferentes, né? Queria que você falasse um pouco desse processo de escrita, Thiago, exatamente porque você tem livros muito diversos e para vários tipos de público, né? Você não é aquele autor que está sempre falando do mesmo, enfim, com as mesmas, enfim, tem questões aí, lógico, que vão se repetindo, né? São nossas, mas você tem uma, digamos assim, veio uma palavra bonita na minha cabeça, uma miríade de questões e de jeito de escrever e até de público diverso, como você está falando, né? Queria que você falasse um pouco do processo, como é que isso fica, é uma imagem que vem na sua cabeça, cada livro é de um jeito, como é que dá para Tem você alguém falar um pouquinho aqui, do seu processo? Julie Berlin. Reaju Berlim. Meu processo varia muito conforme o livro, né? Acho que cada livro pede uma forma de fazer. No infantil eu fiz em uma semana, né? O Feriado de Mim Mesmo, que é uma novela que eu tenho, que foi super bem, foi vendida para o cinema, foi adaptada para o teatro, eu fiz ela em um mês. O mais recente que eu vou lançar agora, que chama Fé no Inferno, eu levei quase 5 anos, exigiu muita pesquisa, porque é um livro histórico sobre o genocídio armênio. Então, cada livro pede um processo, né? Até porque eu procuro fazer coisas diferentes, formatos diferentes, públicos diferentes, para ser um desafio para mim mesmo como escritor e para alcançar lugares que eu não alcancei ainda, de público e de resposta. Então, eu não tenho muito um processo pronto. Por isso que eu não gosto muito dessa coisa de oficinas literárias. Tá? Eu não me considero apto a ensinar ninguém a escrever. Eu já participei, já participei de algumas com outros autores, já fiz algumas sozinho. Por isso mesmo que eu sei que eu não tenho jeito, assim, eu não gosto. Eu participei uma vez com o Rafael Montes, a Ilana Casoy e a Mariana Rollier, que é uma editora. A gente passou um fim de semana no meio do mato, assim, com vários autores de terror e de suspense, dando uma oficina exatamente sobre escrita de terror, de suspense. Foi um fim de semana de sexta a domingo. E o Rafael super metódico, ensinando técnicas e estruturas e tal. A Ilana Casoy, que é mais da pesquisa, mostrando muito a pesquisa dela com serial killers, que ela, né, entrevista pessoalmente os serial killers brasileiros e tal. E a Mariana mostrando o lado editorial, e eu ficava meio etéreo, assim, riponga, historiando. Mas o que você quer dizer com a sua escrita? As pessoas levavam os textos dela e falavam, mas o que você quer dizer? Onde você quer chegar? Eu ficava provocando esse lado mais reflexivo, assim, intuitivo. Eu acho que é muito assim que eu aprendi a escrever, principalmente lendo, né? E é isso, até alguém falando aqui, Mastigando Humanos é todo incrível, mas não consigo esquecer a pequena referência que ele fez a Maceió. Resumiu o que há de melhor na cidade numa frase. É Pior que eu não, engraçado porque tem eu gente não, que não lembra da frase. não lembro. Né? É engraçado que os livros, sei lá, esse livro é em 2006, né? Uhum. Faz 14 anos. E em 2013, que já fazia 7 anos, né? 7 anos,
Eu fiz uma turnê pela Espanha, que o livro foi lançado na Espanha e tal, eu fui para várias cidades. E me faziam várias perguntas sobre o livro, eu não lembrava mais, porque eu fico relendo meus livros, né? Eu tenho uma memória já normalmente, Hum. mas eu não lembro mais essa referência de Maceió, se quiserem colocar ali. A gente consegue ler aqui. Pirelli entrou aqui, a Morgana. Então, É engraçado porque tem autores e jornalistas que ficam aqui olhando, né? Fica aqui, e tem outros que não. A ideia é pouco, eu vou te falando o que as pessoas dizem, porque senão a gente não consegue conversar. É uma loucura isso aqui. Vão entrando e vão escrever. também, Paula. Participem. Então, aí eu vou falando para você. Fala do livro. Então, é isso que eu ia te perguntar. Sobre a questão do livro, seu livro sobre o genocídio armênio. Ela falou que a cidade era a mais quente que existe, Maceió. Você falou isso, que era a cidade mais quente que existe. Tá, não sei. Você falou do seu novo livro, é Fé no Inferno, né? É isso? Pé no inferno. E aí tem as pessoas perguntando para você falar um pouco sobre essa questão, perguntando se você estudou armênio, acho que tem uma questão da sua família, né, que você pode falar também, e um pouco sobre essa história desse novo livro. As pessoas estão perguntando e eu também ia te perguntar. Eu sou de família armênia, né, ao lado da minha mãe. Hoje em dia eu falo que eu sou armênio, né? E as pessoas falam, mas você nasceu, seu avô nasceu na Armênia? Quem nasceu na Armênia? E na verdade, toda pesquisa a gente percebe que o armênio é mais uma etnia, né? Mais como ser judeu do que uma nacionalidade. Até porque quando meus avós nasceram, a Armênia não existia, né, como um país. Os armênios estavam na Turquia, na Pérsia, né? Império Persa, Império Otomano e na Rússia. Então, os armênios eram uma etnia, um grupo dentro desses impérios. E muitos deles vieram para o Brasil na época do genocídio. Os meus antepassados, meus bisavós, vieram para o Brasil por causa da perseguição dos turcos. E era uma história que eu queria contar, mas nunca me senti apto, até porque eu não falo armênio, não fui criado dentro da comunidade armênia. Era uma história que eu conhecia pouco. Aí, em 2015, eu fui para a Armênia. Eu ganhei um edital de roteiro com biofobia, que inclusive essa caneca aqui é do biofobia, que um leitor meu me deu. E eu fui para a Armênia com a minha mãe, eu dei a viagem para ela, a gente foi lá conhecer. E daí começou a aflorar em mim o lado da pesquisa de fazer o livro. Eu falei, bom, quero fazer esse livro, até porque é um tema sério, né, para ser mais levado a sério. Vamos pegar um tema, lugar de fala, como descendentes. Tema sério, pesquisa, né? E daí Dá fui um... ler relatos sobre sobreviventes do genocídio, né? Li muita coisa, não leio em armênio, li basicamente inglês, francês, espanhol, algumas coisas em português, que não tem muita coisa, mas o pouco que tem em português, quase tudo foi publicado pelo meu tio-avô, Fernando Gasparian, da Paz e Terra. Então eu já sentia que eu estava com essa herança, que eu estava carregando a tocha do avô. Li basicamente não ficção, era relatos de sobreviventes, livros históricos de historiadores sobre o tema. Procurei não ler ficção, porque a ficção já teria tomado liberdades em cima do tema, né? Como eu tomei. Então, eu não saberia até que ponto eu poderia confiar naqueles relatos, né? E eu li algumas coisas de ficção, o clássico, como Os 40 Dias de Musadá, que é umas coisas que não dava para deixar de ler, mas eu procurei... Qual é esse, Santiago? Esse que você falou e qual é o autor? Musadá é um dos maiores... como é o nome do cara? Franzan, né, eu acho. É um dos maiores clássicos, assim, do começo acho que 1940 o livro. E é uma época, assim, sobre um fato que aconteceu de verdade, um cerco que foi feito numa montanha, os armênios que resistiram por 40 dias ao ataque dos turcos, até que eles conseguiram ser resgatados pelos franceses. Então, eu li muito, pesquisei muito. Eu tenho um amigo historiador que é especialista, que é doutor nesse tema do genocídio armênio. Me emprestou muita coisa de livro. Alguns eu baixei, alguns eu comprei, alguns eu já tinha, alguns eu peguei da biblioteca da minha mãe. Eu li mais de 30 livros. E também pesquisei muito, não só os relatos do sobrevivente, mas a fauna e a flora da região, né, do leste da Turquia, da Anatólia.
né, poder colocar os animais que ele encontraria, se tinha lobo, se tinha urso. Tudo foi isso, assim. Foi um pouco de contos de fada armênio. Tem no livro também. Ele tem um flerte com o fantástico, porque eu não consigo deixar de fazer. Tem momentos que ele conversa com animais, até porque uma criança armênia fugindo, né, teria certos delírios pelos campos da Anatólia. E eu fiz, na verdade, um grande pastiche de relatos sobre eventos do genocídio. Como eu li muitos, tinha muitas histórias que se repetiam, né, do menino que fugiu, ficou andando pelos campos, encontrou um senhor, um curdo que pegou ele como escravo, como pastor. Tem muitas dessas histórias, as histórias se repetem muito. Então eu fiz isso no meu livro. Então meu livro são 2 tempos, na verdade. O primeiro eu escrevi toda essa história passada em 1915, de um menino de 8 anos armênio, que a família é morta e ele foge pelos campos da Anatólia, tentando escapar dos turcos. Esse é o livro que eu escrevi primeiro, que metade do livro é isso. E eu escrevi a moldura que é passada nos dias de hoje. Então a história é assim, um cuidador de idosos, um menino de 22 anos, neto de índios, então ele também é um nativo perseguido, segunda classe aqui no Brasil, homossexual, e ele trabalha por uma série de circunstâncias que você vai entendendo no livro. Ele se tornou um cuidador de idosos desde adolescente. Aos 22 anos ele tem uma certa experiência e vai cuidar de um velho armênio. E um dia ele está na casa, não tem uma casa grande, nos jardins, né, rica e tal, como era meus avós. E um dia ele vai cuidar um dia ele está meio sem ter o que fazer nessa casa, e ele encontra um livro, o velho dá um livro para ele, fala, lê um livro aqui para você extrair. É um menino que não gosta muito de ler e tal. E ele começa a ler o livro, que é essa história, que é passada em 1915, que é o dentro do livro. Então, o livro é esses 2 tempos. É o livro que ele está lendo, que é passado durante o genocídio, e a moldura, que é ele e o velho discutindo sobre essas questões armênias, sobre ser um cidadão de segunda classe num país, né, no Império. Então, o menino tem esses paralelos. O menino armênio sendo perseguido em 1915, e esse cuidador indígena que sai da casa dos jardins e a polícia para e fala: o que você estava fazendo nessa casa aí? Então, essa é a história do Fé no Inferno. Bacana. Pediram para você colocar depois essas referências no Facebook, as referências da sua pesquisa. O Rafael Montes entrou aí agora. Célebres aqui. Já falei do Rafael, já falei de você, Rafael. Você tem enfim, toda essa sua carreira literária, que é muito bacana, então, e aí você tem eu penso essa coisa em paralelo, que é a tradução, né, que você fala bastante, que te ajuda, na verdade, com grana e tudo mais, e o seu blog, que você diz que é um dos mais longevos aí, blogs literários que ainda existem, você ainda alimenta, né, o seu blog. O mais longevo do Brasil, pelo que eu É o sei. mais longevo do Brasil, e que você continua alimentando, né? Você coloca também, você posta no Facebook, que você escreve. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas outras frentes aí, né, de escrita, que é a tradução, e perguntaram aqui da tradução do Woody Allen, que você está fazendo, do livro sobre o Woody Allen, e dessa questão de você contar da sua vida, que eu acho divertidíssimo, e você vai falando também do universo literário. Eu te acompanho esses anos todos, acho que tem uma visão, você fala que não é literatura, mas enfim, queria que você falasse um pouco desses outros dois universos de escrita que você tem. Então, a tradução é o meu trabalho, né? Do meu trabalho do dia a dia. Eu falei isso lá de modo geral, que eu fiz com o Paulo Scott, André Del Fuego, Cuenca e tal, que eu acho que a tradução acabou muito se tornando minha profissão, não só por eu gostar de ler, por saber inglês, por ter morado fora e tal, mas muito por temperamento. Assim. Eu vejo muita gente que fala: nossa, não conseguiria trabalhar em casa, agora está sendo obrigado a trabalhar em casa. Não conseguiria trabalhar sozinho, ou não teria disciplina, ou não está tendo disciplina agora. E para mim, isso casa muito com a minha personalidade. Eu gosto muito de trabalhar sozinho. Já tem períodos que eu trabalho com outras pessoas, já fiz roteiro para série de TV e tal. Mas eu não sou uma pessoa de galera, então não é uma coisa que eu faço projetos e convido pessoas. Eu sou super disciplinado para fazer tradução. Eu pego um livro, eu calculo o número de laudas pelo número de dias que eu tenho, o prazo que eu tenho, faço
exatamente tantas laudas por dia, não fico, né, protelando por mais que eu fique, sei lá, no Facebook e tal, sempre consigo cumprir os prazos. Prazos. Nunca furei um prazo na minha vida de tradução. Jura? Uau, Santiago. Eu geralmente entrego antes, até porque quanto mais rápido você faz, mais você ganha, né? Mas nunca furei um prazo. Trabalho nenhum, na verdade. Então eu sou super metódico e acho que foi um trabalho que casou muito assim com a minha personalidade, poder trabalhar sozinho em casa, não ter patrão, fazer meus horários, ser essa pessoa obsessiva e centrada, né, nesse quesito. E eu estou traduzindo agora o Woody Allen na biografia, que também me pediram um ritmo bem acelerado, porque querem traduzir logo. É um livro bem bacana, tem muita referência, então essa é uma, né, tem muita coisa para pesquisar, muito dos filmes dele que eu não tinha visto, que eu tive que procurar para ver, para entender exatamente o que ele se referia. Ele faz, assim, ele gosta de fazer referências, ele assume que ele fala que ele não é um intelectual, que ele não tem nada de intelectual, que ele é tomado por intelectual porque ele gosta de jogar referências obscuras, que às vezes até ele nem entende a referência, mas ele joga nos filmes dele e parece que ele é entendido. Ele faz a mesma coisa no livro, tem várias referências no livro, depois você vai pesquisar, você fala, putz, ele é um grande name dropper, né? Ele adora também jogar nomes de... eu estava conversando com o Fellini no restaurante. Mas é bem bacana, né? Bem aquele universo nova-iorquino, fascinante, é muito high society. Eu acho muito engraçado que ele fala que ele é um cara recluso, que ele é um cara não sei o quê. Eu sou um cara recluso, eu vejo os relatos do Woody Allen, ele não tem nada de recluso. Ele saia toda noite para jantar no restaurante mais caro de Nova York e falar, durante 10 anos eu jantava todas as noites no Elaine's, que lá eu encontrava o Fellini, o Polanski, não sei o quê. Como uma pessoa dessa é reclusa, entendeu? Não tem muita noção do que é, ele próprio. Assim. Mas é bem bacana, o livro é bem bacana. Eu já estou na fase na parte que ele lava muita roupa suja com a Mia Farrow. Ele conta todos os podres. Tava falando até para minha editora, nossa, faz 3 dias que eu tô traduzindo na lavanderia. Então, 3 dias que ele só fala, só acaba com a Mia Farrow. Então dá para ter os dois lados da história. E eu acho bacana, assim, eu acho que tem uma questão aí ética, né? Muita gente não queria publicar lá fora, foi difícil de ser comprado por causa das histórias dele de abuso, mas acho que é importante saber o lado dele, né? Até para condenar ou não. Mas aí, como é que você vê, você que é um escritor, como é que é esse trabalho de tradução? Como é que você enxerga esse trabalho, assim, digamos, historicamente falando, de técnica? O que é um tradutor? Como é que você transcria? Como é que você enxerga esse trabalho? Falam que a única pessoa que pode julgar o trabalho de um tradutor é quem não precisa desse trabalho, né? Quem entende, quem tem influência na língua. Tá. Só pode julgar quem consegue ler nas duas línguas. Não precisa. Eu prefiro ler em inglês. Eu preferia ler em inglês do que uma tradução minha, né? Eu fui aprendendo muito na marra, né? Porque quando eu comecei a traduzir em 2003, já faz 17 anos, eu tinha morado fora, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos, depois eu morei fora quando eu tinha 24, fui trabalhar de barman em Londres e tal. Então eu tinha um bom inglês, mas eu nunca tinha traduzido. E comecei a publiquei meus livros, ganhei um prêmio com o primeiro livro e tal. Olívio, né? Sim, no mercado editorial, só que, eu não sabia traduzir. As primeiras traduções eu tenho medo do que vieram. Assim, né? Só que de lá para cá foram, sei lá, mais de 80 livros que eu traduzi. Muita coisa, muito livro infantil e tal. Muita coisa fácil de traduzir. Então fui aprendendo, assim, conforme eu ia fazendo. Acho que cada vez as traduções vão ficando melhores, né? Sei lá, o livro que eu traduzi 10 anos atrás, tenho medo de ler, assim, porque as coisas que eu fiz. Mas é um trabalho que eu gosto. Eu aprendo muito, né, sobre a escrita no livro, aprendo muito da língua, do inglês, porque eu traduzo basicamente só do inglês. E algumas coisas, já fiz algumas coisas de francês, mas o meu francês não é bom a ponto de traduzir mesmo. Assim. Já fiz coisas pequenas de cinema e faço versão para o inglês também. Eu comecei a fazer mais recentemente, nos últimos 3 anos, e fiz para o Rafael Montes, inclusive. E é isso, é o meu trabalho.
E o blog, O na pessoal, verdade, não considero nada de um trabalho, não considero literatura. É meio um diário aberto, né? Eu faço muito para mim mesmo, para registrar o momento que eu estou vivendo. Eu adoro, às vezes, falar, nossa, aquela viagem que eu fiz para o Japão. Está no meu blog. Meu blog tem 15, 16, quantos anos? 16 anos, né? Então tem uhum, tanto da minha vida, quase toda a minha vida literária está lá, e tem fotos, as viagens que eu fiz e tal. Então registro para mim mesmo, que claro que eu coloco um filtro porque eu sei que outras pessoas estão lendo. Mas eu faço principalmente para mim. Eu nunca procurei patrocínio, nunca procurei ganhar dinheiro com o blog, nunca fiz questão de divulgar o blog. Eu faço um post, eu coloco lá nas redes sociais, mas nunca fui no, sei lá, no programa do João e falava, olha, acesse meu blog. Meu blog é sempre assim, uhum. para eu escrever e quem está interessado lá acha, é para divulgar as coisas que estou fazendo, os lugares que vou estar, os livros. E como tem essa coisa mesmo do registro de boa parte da minha carreira, por isso que eu mantenho no mesmo endereço, no mesmo, né, no mesmo endereço há 16 anos. Eu até fico meio constrangido de ler os posts antigos, as bobagens que eu escrevia, né, com anos, quando eu comecei, mas não apago nada. Acho que se eu apaguei um ou outro post, assim, eu deixo lá, porque era quem eu era na época, né? Uhum. E às É, o vezes pessoal tá falando. eu Fala. quero procurar uma foto para postar num TBT, né, num Throwback Thursday, uma coisa assim. Eu às vezes digito o meu nome e o nome da pessoa para que vai no post do meu blog que está lá desde 2008, entendeu? A foto dessa pessoa, porque às vezes é mais fácil do que eu ponho no Google e acho no meu próprio blog, porque é Mais mais fácil fácil do que você procurar no seu dos meus computador. arquivos ou no meu. O pessoal tá falando que é admirável a sua disciplina. E a Lu falou que a tendência é melhorar quando você vai com o tempo, né, traduzindo e tudo mais. A Lu, eu acho Você, que fez uma oficina que eu participei o ano passado do Conte, uma oficina que eu fui como aluno. você fez uma oficina como aluno de quê? O De André escrita? Conte, editor da Todavia. Queria ver o lado do editor. Foi bem bacana. E também foi bom para eu fazer oficina, assim, porque como eu não considero apto a dar oficinas, foi legal estar do outro lado. É, você fala de ser uma pessoa reclusa, isso é ser bom para você poder fazer tradução e tal, e nesse momento está sofrendo muito menos do que as outras pessoas, né, que não estão acostumados a ficar em casa. Mas acompanhando seu blog e tudo, ela falou que sim, que ela fez com você Eu vi a aqui. A Luca, você Você viaja bastante, né? Quer dizer, você até vai falando de quantos países você já passou, você vai para países né, que muitas vezes as pessoas não vão. Queria que você falasse um pouco dessa. Tem isso, né? Você é um cara recluso, como você falou, fica em casa, não é muito de sair, de ter galera, não sei o quê, mas ao mesmo tempo você viaja pro mundo, assim, conhece países inusitados, digamos, para o turismo normal e tal. Como é que você vê essa questão? Você gostar de ficar em casa, ao mesmo tempo gostar tanto de viajar, e como é que isso entra aí na sua vida? E nesse momento você também a gente não está podendo nem ir até Santos, né? Como é é, que você coloca essa questão aí das viagens dentro? os últimos 3 anos eu viajei muito pouco. De 2017 para cá, eu peguei 2 voos. Eu fui para o Rio de Janeiro 2 vezes, para a Bienal, e esse ano eu fui para o. Eu ganhei um prêmio da Unesco com um livro infantil que eu lancei. Foram as duas de 2017 para cá. Eu acho que teve muito que a fonte secou para a literatura, né? Os convites diminuíram muito. Porque tem Eu isso também, né? Você viajava muito também por conta dos festivais e dos prêmios, né, literários, né? Acho que tem, se Em junta nisso. 2017 eu ainda fui para Colômbia, para Bogotá, convidado. Bogotá não, para Medellín, convidado do festival literário. De lá para cá não apareceu nada. Eu fui só para a Bienal do Rio e para o Rio um mês atrás. Assim. Eu acho que teve uma época que eles estavam chamando muitos escritores para festivais fora, Frankfurt, né? Teve toda essa história assim. E depois a fonte secou meio para a cultura, para a literatura principalmente. Eu fui viajar muito menos. E eu também passei por um período conturbado de fim de casamento. Daí fui para Maresias tentar salvar o casamento. Fiquei lá 6 meses. Então fui viajar menos e tal. E de 3 anos para cá eu tenho vivido basicamente de tradução, né? Os eventos literários diminuíram e os que tem não pagam cachê mais. Então eu tenho viajado pouco. Mas eu viajei, teve
uns 10 anos aí, sei lá, entre 2007 e 2017, que eu tinha a meta de conhecer um país novo por ano, e eu conseguia. Então, sei lá, às vezes eu era convidado para um festival, eu fui convidado, por exemplo, para Frankfurt, né, para as prévias da feira de Frankfurt, em 2011, e peguei, aproveitei e estiquei para vários países, fui para a Rússia, aí fiquei 6 meses na Finlândia. Então, 6 meses. aproveitei muito das viagens que me chamavam, que eu já estava na Europa e tal, e esticava. Na América Latina também, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Venezuela. Eu fui, dei uma oficina na Venezuela. Então, conheci muitos países assim. Aproveitei que eu era convidado. E também tinha mais dinheiro para literatura, né? Então, eu ganhei um edital da Petrobras de R$ 50.000 em 2010. Esse dinheiro foi para o Japão, por exemplo. Eu ganhei um edital de roteiro do Biofobia, com esse dinheiro eu fui para a Armênia. E também eu era mais irresponsável, assim, eu ganhava uma grana e pá, vamos viajar, e não sei o quê, e depois ficava endividado. E eu tinha uma dívida de 70 mil reais no Itaú, sabia? Foi indo, cheque sem fundo. Eu consegui zerar a dívida pagando 3.500 depois de anos e anos. Falam que é uma boa tática, né? Eu paguei 3.500 reais e Caramba. zerei a dívida de 70 mil reais. Mas eu Mas era aí assim, você fica com o nome sujo, né, por um tempo. eu não tenho filho, não tenho ninguém responsável, né? Minha mãe tem uma casa própria enorme e tal. Então, todo o dinheiro que eu ganhava era sempre meu. Então, eu gastava e depois me fudia. Mas só eu que estava sofrendo as consequências, né? Agora que eu tô ficando mais velho, eu tô ficando um pouco mais responsável. Eu não tenho mais coragem de gastar, assim. Até porque não tá entrando também tanta bolada, assim, mas eu tô mais cuidando, assim. Tô mais responsável. E também tenho menos vontade, na verdade, de viajar tô mais cansado, assim, de viver essa vida, né? Por isso que eu passei 6 anos casado, né? Porque eu tava mais cansado de aprontar, viajar, comer, igual. Você está falando desse tempo aí, né, de, enfim, vacas gordas do mercado editorial, e o seu blog também vai mostrando bastante isso, né? Esse boom da literatura de vocês, desses jovens autores aí no começo de 2000, até fizeram, né, uma turma, a gente acompanhava isso aí pelos blogs de todos vocês e tal. Como é que você conta um pouco aí, meio rapidamente, essa questão do mercado editorial, né? Que você está falando que agora ainda com a pandemia e tudo, a situação ainda a gente nem sabe, né? Está mais catastrófica. Como é que você tem para falar desse mercado editorial, desses, acho que 20 anos, né, Santiago, que você está acompanhando aí Eu tive muita sorte de começar numa época que estava essa efervescência. Assim, tinha a história dos jovens escritores, né, que estavam na moda, porque não existia YouTube na época, né? Então, o que estava bombando eram os blogs, eram os jovens blogueiros que daí migravam para o livro, né? A Clara Verbuck, o Daniel Galera, todas as pessoas que começaram na internet com blogs, com as listas de o Cardoso Online, né, que tinha em Porto Alegre e tal. O Cuenca, que tinha blog também. Então, esse povo todo começou. Eu entrei junto com essa galera, comecei junto com essa galera, sem meio de paraquedas, porque eu não conhecia nenhum deles, eu não acompanhava blog, tinha meio preconceito com blogueiro. Tava lendo Thomas Mann, tava lendo Oscar Wilde, no máximo o Caio Fernando Abreu, era o mais contemporâneo que eu conseguia achar. Kafka, né? Era um jovem que queria escrever sério e tal. Só que eu escrevi 2 romances, sim, deixei engavetado até que eu vi que tinha um concurso para romances inéditos, que o prêmio era a publicação. E eu mandei e ganhei. Eu mandei um dos livros que eu tinha escrito, falei, vou mandar o Olívio, que era um livro mais fácil. E ganhei o prêmio, o livro saiu no começo, foi em 2002, o livro saiu no começo de 2003. E daí eu falei, preciso conhecer como é esse meio. Eu não estava lendo os cadernos literários, não sabia quem eram essas pessoas que estavam começando a publicar, as pessoas da minha geração e tal. E 3 meses depois de eu publicar esse primeiro livro, eu estava convidado para a primeira Flip, né? Para ser a primeira mesa da primeira Flip, dos jovens autores e tal. Então eu fui cair total de paraquedas e conhecer essas pessoas. Fiquei amigo do Marcelino, Adel Fuego,
o Cuenca, que não tinha nem publicado o primeiro livro ainda, o Galera, que tinha feito a editora dele para publicar os livros dele. Então foi assim que eu comecei. E eu dei a sorte de ter essa efervescência de os jovens escritores que estavam na moda. Então, tem várias capas de caderno do hoje, no jornal, assim, do Globo, por exemplo. Eu fui fui 2 páginas inteiras com Mastigando Humanos, por exemplo. Tinha muito espaço assim, para os jovens escritores, era a bola da vez, né? E eu estava lá e ao mesmo tempo começaram os festivais. Com a Flip começou um monte de festival e alguns que pagavam o cachê que alguns ainda pagam, sei lá, de R$ 2.000 por uma mesa, era o mesmo valor, era o mesmo valor que pagavam em 2003, 2004. Era R$ 2.000 naquela época. Até hoje tá É o mesmo. isso para menos. Então, dava para viver assim desses eventos, né? Eu até fiz uma matéria grande na Folha, que entrevistei vários escritores, que se percebeu que criou um mercado que, enquanto os livros não estavam vendendo mais, não estavam vendendo mais do que antes, né? As vendas não aumentavam, o escritor encontrava várias outras formas, tinha formado um mercado que ele podia fazer roteiros, porque tinha muito mais, o cinema nacional tinha voltado, a TV a cabo estava lançando séries, né? Acho que na época não tinha Netflix ainda, mas tinha as produções de TV a cabo, as oficinas. Então, criou-se todo um novo mercado para os escritores de 2000, no começo de 2000 até, sei lá, 2014, 2015. Os últimos 5 anos a coisa foi deteriorando muito com a crise econômica do país, né? E a primeira a sofrer, claro, foi a cultura, e da cultura, das primeiras a sofrer sempre a literatura e talvez o teatro. Uhum. E aí agora, como é que você vê esse momento que a gente está passando, né? Fora o fato de que você, acho que você até escreveu isso, que a sua vida mesmo não muda tanto, porque você, né, tá sempre, acho que ir na academia você falou que não dá para ir. Mas como é que você está vendo essas... Estou muito acelerado, estou falando muito rápido. Mas você é assim. Não, eu sempre falo para minha irmã que meu problema não é beber e ficar nas redes sociais. Quando eu bebo, eu me controlo e tal. O problema é que eu acordo e fico tomando café, e daí eu começo a tretar no Facebook e tal. É mais o café. Se eu estivesse bebendo uma gin tônica aqui, eu ia Tava estar melhor. mais suave. Cafeína é que acaba comigo. Não, e aí, como é que você vê essa questão daqui para frente, assim, desse momento que a gente tá passando? Eu acho que só vai piorar, né? O investimento de cultura só vai piorar. Eu tento manter um certo otimismo, porque eu acho que essa coisa realmente, a arte presencial, o teatro, os shows, tudo isso vai sofrer muito mais do que a literatura. Então eu tenho certa esperança de que as pessoas mais em casa, as pessoas saindo menos, possa, sei lá, consumir mais livro. Mas não sei muito se é isso que vai acontecer, não. Eu espero que aconteça, né? Que tenha mais livro, mais tradução, mais coisas assim, mais... Porque os eventos literários mesmo, agora, foi uma pá de cal, né? E eu mesmo tinha algumas coisas agendadas que, bom, o próprio lançamento, né, tá É o do seu livro, né? em suspense, porque Ia ser em maio, né? ia ser 9 de maio, semana que vem. E a companhia segurou todos os lançamentos. Eles estão pensando se eles lançam primeiro o e-book, né, para as fechadas. E as pessoas estão sem grana também, né? Tem essa questão. Veremos o que será. Eu ia te perguntar outras coisas, mas eu fiquei muito. A gente tem um tempinho aqui ainda, interessada nessa. Você ficou 6 meses morando na Finlândia? Eu fiquei 6 meses. Eu fui 4 vezes para a Finlândia. Primeira vez Eu foi. quero muito conhecer a Finlândia, me conta um pouco como é que foi isso. Primeira vez eu fui em 2002 e fiz um mochilão grande na Europa. E eu trabalhava como redator publicitário, na época eu tinha 24 anos. Me formei em publicidade pela FAP. E juntei uma grana, que eu trabalhei dos 19 até os 24 em agência, tinha uma grana boa. Aí eu larguei tudo, cansei de ser publicitário, queria ser escritor, já escrevia livros, queria fazer arte, né? E larguei tudo e fui para a Europa.
para conhecer a Europa, viajar. Eu já tinha ido para... Eu tinha feito intercâmbio aos 16, né, em Londres e é só. Não tinha, acho que para a Europa só não tinha ido mais. E, e daí eu fui em 2002, fiz aquele mochilão grande pela Europa e Finlândia foi um dos países que eu conheci, mas eu fiquei, sei lá, 5 dias. E eu adorei, falei, nossa, queria ficar mais, aquela coisa do meio fim de mundo, nórdico e tal. Uhum. E quando eu voltei para o Brasil, daí eu fiquei em Londres 6 meses trabalhando de barman, que foi o que eu arrumei para ficar mais tempo lá. Tinha uns amigos que moravam em Londres, então eu fiquei na casa com eles. E arrumei emprego, em uma semana arrumei emprego de barman em Londres. Menti que eu já tinha trabalhado de barman no Brasil, não era verdade. Mas fiquei 6 meses lá, foi bem legal, porque era uma boate bem underground. Só que no período que eu fiquei lá, não por minha causa, mas por alguns motivos, ela ficou muito hypada. O eletro, que era o som da época, começou lá, assim, foi um dos focos, da pandemia de eletro. Então, a boate saiu no The Face, então começou a Kate Moss, a Gwen Stefani, a Bjork, Brian Molko, Boy George. Uau! Começou a virar um Todo mundo negócio lá? super E você hypado. servindo ele, servindo? Pior que é uma que ela foi um dia que eu não tava, eu perdi, mas o Uau! Boy George, o Brian Molko eram todos clientes. O Boy George estava todo dia. E A Bia Torres está perguntando como chama a boate. chamava Ghetto, não existe mais. Inclusive o lugar que ela ficava era um becozinho, foi destruído na época das Olimpíadas. Eles reformaram um monte de coisa e tal, não existe mais aquela rua. Chamava Ghetto, ficava bem no Sorro, assim, era um lugarzinho de porão, bem underground mesmo. E só que os 6 meses que eu fiquei lá foi pá, que aconteceu. Quando eu saí de lá, eu saí de lá porque eu não podia, mas eu estava ilegal, 6 meses trabalhando lá, né? Eles nem sabiam, tá? Eu saí meio por isso. E quando eu saí, estava no auge, assim, tava estourando e tal. Mas eu falei, puta, eu não posso também ficar trabalhando de barman, legal, imigrante, a Eu vida gosto inteira. pra ver. Eu já era formado no Brasil e tal. E daí, é isso. Eu tinha ido para a Finlândia. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, vou estudar finlandês para tentar alguma coisa na Finlândia. Estudei finlandês por 2 anos, não aprendi quase nada. Fui numa escola horrível aqui em São Paulo, que mistura psicanálise com autoajuda. É horrível o lugar. Ele é meio uma seita aquele lugar, chama Millennium. E fiquei 2 anos lá, não aprendi quase nada e meio que desisti de ir para a Finlândia. Só que daí depois, 10 anos depois, 2010 e tal, que eu comecei a ir muito para a Europa a convite, como escritor, né? Lancei livro na Espanha, fui 2 vezes para a Espanha como escritor convidado, fui convidado para Frankfurt e tal. Eu aproveitava e falava, quero ir de novo para a Finlândia. Então eu fui 4 vezes para a Finlândia, assim, de ficar 15 dias, ficar uma semana. E em 2011, que eu estava em Frankfurt, e uma amiga minha finlandesa, que eu conheci em viagens, assim, ela falou, olha, acabei de comprar uma casa, um apartamento aqui na Finlândia, só que eu tô indo para Tóquio, vou ficar, não lembro quanto tempo, cara, 1 ano em Tóquio. Se você quiser, eu te alugo, te faço um preço mais barato, porque tipo, né, alugo por baixo do pano, porque tem toda coisa de pagar imposto na Finlândia, eu pagava direto para ela. E você pode ficar. Daí eu fiquei 6 meses na Finlândia e 6 meses de inverno, né? Eu peguei de outubro até quase abril. Então, eu peguei todo o período mais escuro mesmo, de falta de luz e de frio. O frio para mim foi a parte mais gostosa, a neve e tal, mas a escuridão é uma coisa que mexe. Assim, né? Você não vê luz do dia, basicamente, em dezembro. Eu quase me matei mesmo. Assim, fiquei super deprimido, eu bebia toda noite. Você ficou sozinho, 6 meses morando na. Bacana, não era um puta apartamento, mas era um apartamentinho ok, numa região legal. Continuei trabalhando para o Brasil, fazendo tradução, fazendo as coisas que eu faço, trabalho em casa. Só que não tinha ponto de encontro com as pessoas no país. Como eu trabalhava em casa, não tinha nada para fazer lá. Eu até entrei num curso de finlandês lá, mas o curso começou em janeiro, né? Eu estava lá desde outubro. Uhum. Final do ano não tem muito nada, porque é inverno as pessoas não saem muito, muito lugar fecha. Né? Eu peguei menos 23 graus lá. Menos 23, né? Então não tinha muito ponto de contato. Eu ia para academia todo dia. Era onde encontrava as pessoas. E, sei lá, boate e Grindr, tal, os aplicativos estavam começando. Tinha pouca gente ainda. E conheci assim, gente na pegação. Não tinha muitos amigos. Essa menina que eu conhecia, ela estava em Tóquio.
Então foi bem difícil, bem solitário, mas eu não me arrependo. Eu acho que foi uma experiência incrível, assim, para mim. É a neve, né? Tem muita vontade disso. E aí tem os seus livros com a neve e tudo mais. A Sandrinha está perguntando quais são os seus escritores que você destaca da literatura contemporânea brasileira. Como é que você vê esse mercado, enfim, essas pessoas que estão escrevendo Olha, hoje? tem muita gente legal. O Rafael Montes, que não sei se está aí ainda, é um que eu gosto muito, que é literatura de gênero, mas com consistência, né, de policial, e está super bombado, e super famoso, e vende horrores, está fazendo série, filme, tudo. Ana Paula Maia também, que é uma que eu falei primeiro no meu blog, primeiro que eu falei, agora também. Todos Você os pode parentes, provar, né? 20 anos depois descobriram ela nunca tinha sido finalista de nada. Aí, de repente, descobriram ela ganha ganha 2 vezes o prêmio São Paulo, tá rica. Mas eu falei antes. Ana Paula Maia eu gosto muito, tem uma coisa meio tarantinesca brasileira. Tobias Carvalho é um escritor jovem gaúcho que lançou o primeiro livro que chama As Coisas, um livro de contos que ganhou o prêmio São Paulo, que eu gostei muito. Ele é um menino assim, de 20 e pouquinhos anos, dos mais novos é um dos que eu mais gosto. O Hugo Guimarães também é um cara de 30 e poucos que tem uma literatura super underground e é um dos meus afiliados. Eu já fiz 2 orelhas de livro dele. Quem mais? Luísa Geisler, que também é jovem há muito tempo, ela ainda é jovem, porque ela começou a publicar muito cedo. Fica, né? Se alguém lembrar, não é mais jovem. Tem o galera da minha geração, o galera é dos mais reconhecidos e é dos que eu mais gosto mesmo. Eu gosto muito dele como pessoa e os livros, eu adoro Barba de Sopada de Sangue. Quem mais? Marcelino, que é uma geração acima da minha, um cara que eu gosto muito, assim, prosa oral dele. O João Gilberto Nol, outra geração, não, que faleceu recentemente, mas que eu tive a oportunidade, porque era um dos meus heróis antes de eu começar a publicar, e eu consegui conhecer, fiquei amigo, tenho livros autografados, já tive noitadas bebendo com ele. Então, isso é uma coisa bacana, assim, né? Que eu conheci muitos. Recentemente morreu o Rubem Fonseca, né? E muita gente me perguntou da minha relação com ele. Eu não tinha muita relação, nem como leitor, e nunca li, quer dizer, li, mas nunca não lia muito e nunca conheci pessoalmente. Então, que morreu sem eu conhecer. Mas não era um escritor muito importante para mim, pessoalmente. Mas teve vários que foram importantes, que eu conheci, que já morreram, né? Como o Noll, o Moacir Scliar, o Victor Henning, que era da minha geração, né? que morreu há poucos anos. Eu conheci ele pouco antes dele morrer. Então, tem vários bacanas, assim, que eu já tive a oportunidade de conhecer e agora ficaram para a história, né? O Léo tá perguntando dos filmes, porque os filmes você fala bastante, né? Quais são os filmes que você lê? Você falou de música aqui, você também sempre fala as músicas que eu tô ouvindo, os últimos filmes que eu vi. Quais os filmes recentes que você indica? O Léo tá perguntando. Putz, eu postei umas coisas recentes, eu tenho achado tão chato. Deixa eu ver um filme recente que eu tenha gostado muito, assim. Eu faço todo outubro, agora eu faço os melhores filmes de terror do ano, né? É uma tradição. Em outubro? 31 de outubro é a data limite, porque é o Halloween. Então, É aniversário. que é lançado depois vai pro até aniversário? É. Rosa. Vem de preto em sua homenagem. O meu é dia 12, daqui a 10 dias. Uau, vai fazer aniversário na pandemia. Puta, filme recente, eu não vou lembrar. Tem que ver as coisas que eu postei, que eu gostei. A pessoa pode ir lá no seu perfil e dar uma olhada, né, no Facebook. Você. O que eu posto sempre essas coisas, assim, o que eu indico. Não lembro. A Lu falou que acha o máximo a sua sinceridade. A gente está indo para o fim, essa hora passa muito rápido. Teria muito mais coisa. Tem um arquivo aqui que eu vou abrir, que são os melhores filmes de terror do ano. Os que eu gosto, eu coloco no arquivo para lembrar até em outubro. Eu sou péssimo de memória. Se eu vejo um hoje, até outubro, eu não lembro para colocar na lista. Bom, acho que os de terror de 2020 que eu vi até agora, então saiu o Farol, que eu vi no final do ano passado. O Homem Invisível, que estava no cinema há pouco antes dos fecharem. É bem bacana, é bem surpreendente, porque
É basicamente um filme de mulher abusada que fica com uma paranoia que o marido pode estar em qualquer lugar. Você imaginava que um filme desse fosse um filme de efeito especial. Quase não tem efeito especial o filme. Até metade do filme você não sabe se existe realmente o homem invisível ou se é uma mulher abusada que vê o marido em tudo quanto é lugar, né? Acha que o marido está sempre à espreita. Eu gostei muito. O Maria e João, que é baseado no Joãozinho Maria, também estava no cinema agora até pouco tempo. Eu gostei muito. Apesar do final ser bem ruim, mas a ambientação é super bonito. Filme. E o que eu mais gostei, acho que que eu vi esse ano, é um que chama Werewolf, né? Lobisomem. Que também não é um filme de terror, assim, é um filme de guerra, de umas crianças que saem do campo de concentração e se refugiam numa casa e ficam morando nessa casa, meio que a comida vai acabando, e a casa é cercada por cães, pastores alemães, nazistas, que são treinados a pegar os judeus. Eles como se uma filme de guerra, é um dos que eu mais gostei. Acho que recentemente eu acho que é o filme que eu mais gostei. A Lu falou... Tem essa coisa da guerra também, da perseguição, que tem muito a ver com o meu livro. Né? E a Lu tá falando que você é disciplinado até nisso, né? De ficar anotando as coisas e tal. Eu esqueço. Eu sou carro, meu, dá uma olhada na minha casa, olha meus livros, olha a bagunça. Olha como que é Uau! o espacial. Então, a minha cabeça é um caos. Então, eu tenho que criar métodos para a coisa funcionar, entendeu? Bom, a gente está terminando. Eu queria que você falasse, dentre todos esses seus livros que você escreveu, para as pessoas que querem começar a ter contato com a sua obra, o que você sugere para começar, assim, para entrar, começar adentrando aí o seu universo? Eu sugiro que espere sair Guarde de sair o Fé no Inferno. Vai sair logo, pelo menos a versão digital acho que sai até junho, espero. Mas acho que para mim, sempre os mais recentes são os mais legais, né? O Neve Negra eu gosto muito. Eu gosto muito do Biofobia, que é onde ficou assim, pela Record em 2014, que é um thriller também, tem uma coisa de terror, mas não é tão escancarado no gênero. Acho que tem muito das minhas questões aí de crise de meia-idade, pelo menos a crise que eu tava, né? De meia-idade. A crise que eu tava, porque há um ano atrás eu pesava 107 quilos, né? Não sei se vocês lembram. Teve essa coisa que a gente não conseguiu falar aqui. Quantos quilos você emagreceu nesse ano? 33 quilos. Eu fui dos 33 quilos. 107 aos 74. Tem toda o passo a passo desse emagrecimento lá no blog dele, vocês podem ler. Eu tô virando um blogueirinho fitness, fico postando foto de cueca. A gente ficou sozinho aqui em casa, emagreci tanto, não tem quem aproveite, não posso aproveitar todo esse emagrecimento, então tô apelando. Obrigada, Santiago, sempre muito bom falar com você. Tem muitas questões aí para a gente conversar depois. Obrigado. Isso fica nos arquivos ou você apaga? Vai ficar 24 horas nos stories e depois eu subo no meu canal do YouTube. Bacana. Tá bom, eu aviso. Obrigadão por você ter vindo. Eu esqueci, eu compartilhei bem em cima da hora. Mas veio... bacana a gente conversar, depois vai ficar. Veio bastante gente. Tá tudo certo. Obrigadão, obrigado por vocês terem vindo. Amanhã, 11 da manhã, eu tô aqui de novo, conversar sobre dança com a Daphne Micheleps. Para quem tá chegando, a Lu falou que começou a correr na quarentena. Muito bem. Para quem tá chegando aqui agora, vai ficar 24 horas lá nos meus stories. Vocês podem rever essa conversa que é sempre muito bacana com o Santiago. Obrigadão, até mais.